Que falar desse dragão? Ele é um dragão considerado na Ásia. Bangkok não me recebeu com calma. Foi literalmente muito intenso. Ele me recebeu no caos, na luz e na sombra. Por que falando nisso? Eu cheguei em Bangkok à noite. Tava caindo uma chuva tenebrosa. E eu simplesmente pedi ao taxista, quando eu cheguei no aeroporto, que meu hostel era X lugar. E ele super entendeu, só que não. Chegando perto do hostel, ele me deixou e falou que era aqui. Quando eu saí do táxi, abri a porta, ele logo foi embora e simplesmente eu me deparei, logo após eu chegar na frente daquele lugar que ele me deixou, não era aquele lugar. Sim, gente, não era. Naquela mesma hora, eu fiquei levemente desesperada, porque era um breu chovendo em um lugar totalmente desconhecido. Bangkok me recebeu já assim. Por isso, em relação ao caos e a luz e a sombra. E por que um dragão? Bom, um amigo que eu conheci logo depois, no hostel, que de fato eu consegui encontrar, tive que caminhar. Ele falou que Bangkok é um dragão. E que este dragão ele te oferece exatamente o que você procura e precisa. E ali eu entendi o que de fato é Bangkok. Bangkok, literalmente, o espírito em si do dragão, ele pulsa em cada esquina. Na viagem que eu fiz, que levou 35 horas para chegar, eu literalmente cheguei exausta, com os olhos vermelhos, hipervigilante, o corpo assim em alerta total. E mesmo assim, eu percebi que cada gesto, cada som, cada cheiro em Bangkok tinha uma vida própria, totalmente diferente do que eu sabia. Além disso, outro processo que foi viver em Bangkok, a burocracia que eu tive literalmente do aeroporto, que levou 2 horas e pouco de documentação até passar pela parte de imigração e conseguir pegar de fato a minha mala, levou umas 2 horas e pouco. Toda essa burocracia, confusão, trânsito, táxi, literalmente aumentou o valor da corrida e tudo que de fato parecia pequeno diante do que eu sentia, sabe? Bangkok realmente respira a espiritualidade, mesmo no caos. E no final das contas eu percebi que Bangkok vive a espiritualidade na prática, no aqui e agora. Mas como eu percebi isso? Como? Primeiramente, lembra que eu falei que eu cheguei em Bangkok, o taxista me deixou e simplesmente foi embora. Eu estava sozinha no breu, naquela noite de chuva, onde eu fiquei batendo na porta, simplesmente até alguém me atender. E quando alguém atendeu, literalmente, um cara me perguntou quem é tu, em inglês, óbvio. E eu desesperada, literalmente. Eu estou procurando Titon, o hostel. E ele não entendia. Aí, um detalhe, meu celular tinha terminado a bateria. Pois é, pois é. E naquele momento, o homem viu o desespero que eu estava sentindo e pegou seu celular. Automaticamente pesquisou e olhou para mim. Eu te levo até lá. Eu falei, não, não pode. Sim, eu te levo. E ele me levou até chegar no meu hostel de verdade. Passamos por ruelas escuras. Estranho, muito estranho. E ali eu percebi o quanto a espiritualidade novamente estava me ajudando na prática, na vida real, no socorro que o Espírito, Deus, me mandou. E ali eu percebi também que diante de toda aquela confusão, mesmo com momentos de vulnerabilidade que eu tive que me entregar. E a espiritualidade é isso, ela se move, ela se mostra em sua essência quando a gente se entrega, quando a gente está presente, quando a gente está vulnerável, saindo do controle. A espiritualidade não está só nos templos, está na vida cotidiana, nas ruas, em cada esquina. Eu percebi em cada detalhe. Há altares pequenos,
dentro de casa e altares pequenos na parte externa também, de todos os tipos, de toda grandiosidade. Eles realmente celebram seus ancestrais, sua família e os espíritos também das cidades. Eles cultuam fortemente os deuses que eles acreditam, porque eles acreditam que esses deuses protegem o povo. Do ponto de vista científico e antropológico, isso se conecta muito com a neurociência social e a psicologia cultural. Em relação a rituais, repetitivos, mesmo simples, ajudam o cérebro a se organizar. As experiências também criam um senso de pertencimento. E isso é que Bangkok me trouxe, me fez perceber mais claramente e mais profundamente, o qual, tanto nas suas práticas, que auxiliam em criar esse senso de pertencimento, também na redução da ansiedade, reforçando assim o equilíbrio da pessoa e também da sociedade. Eu também percebi que Bangkok, as suas tradições tailandesas, difere de religião e filosofia. Uma delas é o budismo, que é mais uma filosofia do que uma religião em si, e o hinduísmo, que de fato é uma religião. Aqui, a união do budismo com o hinduísmo torna uma integração tão linda, o qual eles trabalham na parte centrada da impermanência, em cada gesto, desde a parte de acender uma vela, oferecer flores, inclinar-se, como também servir as pessoas. É um lembrete que tudo muda e que a presença consciente no agora é a verdadeira prática espiritual. Isso Bangkok me mostrou muito o quanto eles vivem no aqui e agora, mas de uma forma prática, na ação, no dia a dia da vida, sabe? Essa impermanência ela é vivida não como medo, mas como aceitação. É algo que também é encontrado em outras tradições, por exemplo, indígenas aqui no Brasil, não aqui, né, porque eu não estou, e práticas de mindfulness no Ocidente. Já o hinduísmo se manifesta de forma complementar, e embora minoritariamente em Bangkok, é reverenciado, através da honra, da ancestralidade, dos seus ancestrais, e também a prática da impermanência, que é uma filosofia linda que o budismo traz. Então, perceber isso, essa cultuação, essa multiplicidade de cultuar a sua própria família, seus próprios ancestrais, seus deuses, seus mestres, cada altar, foi perceber o quanto eles têm e possuem esse propósito divino de agradecer, de proteger, de reconhecer o invisível que está por tudo. Essa prática conecta pessoas e conecta a pessoa em si com outras pessoas, com sua história, linhagem e com as forças maiores. Isso também dá força para continuar vivendo essa vida. A vida que literalmente ela é muito imprevisível e que não é diferente da nossa, do Brasil, que a gente também tem as tradições africanas e cristãs, com a gente cultua nossos santos, os santos protetores de orixás, de umbanda, de candomblé, os santos da católica e várias outras religiões que existem, de culturas europeias, latino-americanas. No final das contas, a essência é a mesma, só o modo de expressar, de cultuar é um pouco diferente, mas essa integração, em essência, é o mesmo, é Deus, é o divino. E tudo coexiste de forma orgânica. Tanto o hinduísmo quanto o budismo, eles coexistem em Bangkok. Primeiro um guia e o outro segundo honra essa história. Em Bangkok não há conflito, realmente há uma integração. A espiritualidade se manifesta em cuidado, flores, comida, com servir, com práticas. A ciência na prática, o corpo, a mente e a cultura trabalham juntos para criar harmonia, proteção e equilíbrio emocional. Ao visitar os templos, Wat Saket, Wat Maha, Wat Arun, percebi como a espiritualidade se manifesta fisicamente.
O Atsake, com seus 344 degraus, realmente se torna uma metáfora, né, viva, literalmente. Cada passo é um desapego, como se você deixasse algo para trás. Cada respiração, presença, você vai vivendo mais o aqui e agora. E cientificamente, a subida ativa sistemas de recompensas e endorfinas, mas simbolicamente é purificação, corpo e mente sincronizados. Após, eu fui no Wat Maha. Literalmente cheguei lá, é um silêncio denso demais. É um espaço vipassana, onde ocorre então e é dedicado à meditação vipassana. Mas chegando lá estava um vazio, mas aquele vazio era tão silêncio que eu senti de fato a presença e a entrega do que a meditação causa dentro da gente, de uma forma traduzida na prática. E ali eu percebi que o budismo, né, ele treina mais ainda a consciência nesse estado de presença, né, cultivando essa atenção plena. E estudos em psicologia contemplativa demonstram que a meditação regular ela altera estruturas cerebrais ligadas à empatia e também a parte de autocontrole e também na regulação emocional. A meditação, da mesma forma que a atenção plena, como o Mindfulness traz, é ciência e espiritualidade juntos, literalmente. E ali eu percebi mais uma prática quanto que este tempo foi um laboratório vivo de consciência. E por fim, Wat Arun. Wat Arun, esse tempo me impactou bravamente, lindamente. Ele chama Tempo Amanhecer, que reforçou a dimensão cíclica da vida, porque lá tem o Monte Meru, que representa na arquitetura e lembra literalmente que o universo, a alma, coexistem em ciclo de nascimento, morte e renascimento. Algo que o budismo e o hinduísmo já traz fortemente em sua filosofia, como outras tradições também que compartilham do mesmo espaço e desta mesma consciência. Outras tradições que falam semelhante a isso é o taoísmo e o xamanismo e também filosofias africanas, que veem a vida como um movimento contínuo de transformação, como morte, como nascimento e morte, e um ciclo contínuo de transformações. A experiência em Bangkok me ensinou que a espiritualidade ela não é dogma, nem um conceito abstrato. Ela é prática, ela é viva, é vivência pura. Em relação a Bangkok, o qual fortemente está introduzido o budismo e o hinduísmo, o budismo me mostrou claramente como a mente percebe a impermanência e o quanto a gente aprende a fluir com ela. E já o hinduísmo mostra como honrar a origem, a linhagem, o sagrado que nos habita dentro da gente e que nos envolve a todos os nossos ancestrais como um ato de pertencimento. Quando conectamos filosofia e religiosidade e também a parte científica, o budismo simplesmente mostra atenção plena, desapego, observação sem julgamento. Os benefícios psicológicos e neurológicos são comprovados. E já o hinduísmo, trazidos através de rituais, do servir o outro, do cuidado, da devoção às forças superiores, os benefícios socioculturais e emocionais profundos, gera essa sensação de senso e pertencimento, enquanto você vive a vida de uma forma que ela é imprevisível,
mesmo assim, se arraigando, se segurando estruturalmente em seus ancestrais. Bangkok me ensinou que o sagrado ele é muito cotidiano. Me mostrou na pele. Esse dragão foi, olha, me mostrou que o ritual mais simples é cultuar a divindade dentro de si e externamente, como acender um incenso, oferecer flores, cuidar do outro, cuidar do altar, servir as pessoas. É ciência prática, né? Porque se vai analisar, organiza mente e corpo e reforça vínculos que gera resiliência, conexão e presença. E a grande mensagem, todas as culturas humanas buscam tocar o divino. Apenas a forma muda. Na Tailândia, o budismo e o hinduísmo, eles se entrelaçam perfeitamente. No Brasil, a espiritualidade se manifesta de outra forma, mas os princípios são muito semelhantes. Por exemplo, a parte de gratidão, de honra, desapego, o amor consciente, que nosso povo cultua muito aqui no Brasil, lá no Brasil, saudades, que é muito semelhante ao hinduísmo, ao budismo. E a minha percepção final é: Bangkok é um espelho. Ele não apenas me mostrou como se vive a espiritualidade, mas me lembrou que ela existe em cada lugar, em cada gesto, que podemos aprender um outro sem deixar de viver a nossa própria fé, que o divino é uno e nossas práticas, caminhos diversos para tocá-lo. Ele une com uma teia, porque por mais que os caminhos são diversos, eles se tocam da mesma forma. Essa é a união e a integração. Foi muito, muito lindo ter vivido Bangkok. Ai, me emocionei aqui. Obrigada, Bangkok. Você foi um dragão e me despiu por inteiro. O dragão que ruge quando há desequilíbrio, mas escuta, mas ensina quando há uma escuta verdadeira. Bangkok. Obrigada.